Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação. E isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e que agora sabeis que está em mim. 2:1 até o 4. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento. Vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças. Senhor, abençoe esse momento, Senhor, da Tua palavra, que ela possa ser pregada de forma fiel, e os nossos corações, meu Deus, se submeta à Tua vontade, Senhor. Que Teu Espírito Santo, como foi ensinado aqui nessa manhã, possa convencer os nossos corações dos nossos pecados, para que a gente pareça mais com Cristo e sejamos mais sal e luz neste mundo, nessa região, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já viu uma casa onde ninguém se fala nela? Você tem o filho dentro do quarto, você tem ali provavelmente a mãe que só fica na cozinha e o pai que só assiste televisão. Cada um no seu cômodo, todos no mesmo lugar, mas ninguém naquele lugar. Todos juntos, mas separados. Uma família, mas que se trata como desconhecidos. Não há diálogo, não há conversa, não há discipulado, não há café da manhã juntos, não há oração juntos, não há brincadeiras juntos, cada um no seu mundo, cada um no seu cômodo. O Senhor Jesus, quando ele foi atacado pelos fariseus, ele respondeu da seguinte maneira: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3:25. E a gente poderia parafrasear também da seguinte maneira: se uma igreja estiver dividida em si mesma, essa igreja não pode subsistir. É muito importante essa união na igreja. Não pode ser como uma casa que ninguém se fala, todos estão ali no mesmo lugar, na mesma família, mas agem como desconhecidos. A igreja do Senhor precisa ser unida. Se nós nos chamamos de irmãos, mas não somos unidos, não nos importamos uns com os outros, travamos disputas, concorremos uns com os outros, estamos desonrando o Evangelho, estamos desacreditando o Evangelho, estamos desvalorizando o Evangelho, como o pastor Jair falou, Efésios capítulo 4, não estamos vivendo dignamente o Evangelho. E aí, quando chegar lá fora e as pessoas que querem mercadejar a palavra de Deus, querem usar a palavra de Deus para fins próprios, alterando a Bíblia, eles vão ter muitos vindo até eles, porque a igreja verdadeira não está mostrando o amor, não está mostrando o verdadeiro Evangelho. Então, para a gente, tanto como irmãos, sermos uma família, um só corpo, internamente, como externamente consigamos ser luz nas trevas,
defender o evangelho lá fora e combater as heresias, nós precisamos estar unidos como uma equipe, como um exército, como um corpo, uma família, até para termos crédito lá fora. E aqui em Filipenses capítulo 1, versículos 27 até capítulo 2, versículo 4. Paulo ele vai mostrar, e essa é a grande ideia do sermão, Paulo irá mostrar que o que existe em Cristo nos motiva a honrar o evangelho, vivendo humildemente em união e defesa dele. O que existe em Cristo nos motiva a honrar o evangelho. Como? De que maneira? Vivendo humildemente, em união, porque viver de forma humilde nos leva à união, e em defesa dele. Dele o quê? Defesa do evangelho. Quero introduzir você um pouco a carta de Filipenses, para nós relembrarmos o que se passa um pouco nessa carta, para nos ajudar a entender esse texto. Os filipenses, eles eram uma igreja situada ali em Filipos. Paulo é o autor dessa carta, o apóstolo Paulo, e ele endereça essa carta a essa igreja dos filipenses, na ocasião de que os filipenses, eles eram cristãos que estavam indo bem na fé, até porque eles fizeram uma oferta de apoio ao ministério do apóstolo Paulo, e foi isso que motivou que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta aos filipenses. Esta é uma carta, se não a carta mais amorosa, a carta mais íntima, a carta mais sentimental, de carinho, que o apóstolo Paulo escreve dentre todas as cartas para uma igreja. E o sentimento do apóstolo Paulo para com os filipenses é que eles continuem a progredir no evangelho, continuem a serem esses crentes exemplares, e que o evangelho continue a progredir através deles. Então Paulo ele vai dar algumas exortações aos filipenses para que esse progresso continue acontecendo. Os filipenses, neste momento que Paulo escreve essa carta, eles estavam lidando com alguns pecados. Pecado de desunião estava acontecendo entre os filipenses. Pecado de discordância. Pecado de orgulho. Pecado de politicagem, o interesse próprio. Até mesmo os líderes da igreja estavam em desacordo, discordando em certas coisas. Veja que todos esses pecados, eles estão ligados um ao outro. Todos esses pecados têm a ver com o orgulho, porque o amor une, mas o orgulho, ele sempre separa. Eles também, além de lidar com pecados internamente entre eles, os filipenses estavam lidando com uma circunstância difícil, uma circunstância externa. Qual era a circunstância? Eles estavam sendo intimidados, rodeados, ameaçados, sondados por falsos mestres judaizantes. O que é que eu quero dizer com falsos mestres judaizantes? Eram falsos mestres que diziam assim, não basta só a fé em Cristo Jesus, mas nós também temos que conseguir cumprir a lei para que sejamos salvos. E aqui já tocando na EBD que foi falada mais cedo. Não basta só crer em Jesus pela fé. A salvação não é tão de graça assim. Também tem que cumprir a lei. Também tem que se circuncidar. Também tem que guardar certas coisas. E a estes, o apóstolo Paulo chama até de cães, ao decorrer da carta. Então, voltando, os filipenses estavam lidando com pecados internos, problemas internos, desunião, orgulho, desacordo. E circunstâncias também externas, sendo pressionados com pessoas querendo ensinar coisas erradas, dizendo que a fé não basta, mas também tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesse texto. O apóstolo Paulo ele vai exortar os filipenses à união em meio a circunstâncias difíceis. No contexto anterior, Paulo faz ações de graças e súplicas em favor dos filipenses, e agora
ele muda o discurso, porque ele deseja o crescimento contínuo dos filipenses no Evangelho. Paulo fala nessa carta sobre como essa situação, a situação dele contribui para o avanço do Evangelho, como também o seu desejo pelo seu progresso dos filipenses. E ele começa a falar agora, a partir do versículo 27, do capítulo 1, de que maneira os filipenses devem agir para que esse progresso continue acontecendo, que é, sendo unidos, sendo humildes e perseverantes em suportar a intimidação dos falsos mestres judaizantes. Rapidamente, só para a gente ter uma noção dos falsos mestres judaizantes, abra comigo no capítulo 3, versículo 2. Peço que projete aí. Capítulo 3, versículo 2. Só para que a gente tenha uma noção dos falsos mestres judaizantes que estavam acontecendo. Filipenses capítulo 3, versículos 2 a 11. Olha só esses falsos mestres judaizantes. Olha só um pouco do que Paulo fala sobre eles. Tomai cuidado com esses cães. Olha o nível que o apóstolo Paulo exorta aqueles que querem colocar mais fardos para a salvação do que a própria Bíblia não coloca. Cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. E aí Paulo vai falar de como ele é um israelita que tem descendência, que cumpre a lei, e ele não precisa disso, porque a cruz de Cristo já é tudo o que ele precisa, e ele só deve se orgulhar na cruz de Cristo, a salvação pela fé, não precisa se circuncidar, não precisa guardar nada, Cristo já pagou todas as coisas na cruz. Então, voltando agora ao nosso texto, só para contextualizar um pouco, depois eu dou outro exemplo de como estava tendo desunião entre os filipenses. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o seguinte: quando vivemos em união, valorizamos o Evangelho e conseguimos defendê-lo. Quando vivemos em união, valorizamos o Evangelho e conseguimos defendê-lo. É isso que nós vamos aprender dos versículos 27 a 30, que eu peço que você leia comigo nesse momento. Projeta aí, por favor. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntos como uma só alma pela fé do Evangelho. É interessante como o apóstolo Paulo ele começa, somente, em outra tradução, acima de tudo. A ideia aqui é a seguinte: foquem somente em uma coisa nessa vida, portem-se de modo digno do Evangelho de Cristo. Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo tem um sentido assim, vivam de forma harmônica no seu dia a dia com a fé que você professa. Seja coerente com a fé que você diz ter. Se você diz que é crente, então no seu dia a dia, viva coerentemente no seu trabalho, viva coerentemente na sua faculdade, viva coerentemente com seus vizinhos, em amor. Então, foque somente em uma coisa, somente isso, acima de tudo, portem-se de modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Com qual propósito? Para que, quer que eu vá e vos veja, ou quer esteja ausente, eu ouça acerca de vós, que permaneceis firmes em um só Espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Veja que Paulo aqui, o desejo dele, é que os filipenses, eles estejam em união, e dentro dessa união, combatam o que está acontecendo exteriormente ao redor deles, falsos ensinos. Primeiro, tratem como está vocês, internamente, sejam unidos,
Então, unidos, vocês não só vão espelhar a Cristo, mas também unidos vocês vão conseguir combater os falsos ensinos que estão dizendo por aí fora. Por que isso é importante, irmãos? Vou dar um exemplo. Porque a gente aqui na igreja, a gente prega sobre que a salvação é somente pela fé. A gente prega que Jesus Cristo não veio nos fazer ricos e milionários, não veio curar todos os nossos problemas, resolver todas as nossas situações. Cristo veio resolver o maior problema das nossas almas, que é o problema do pecado. Que o pecado nos leva para o inferno, Ele pagou esse pecado. Nós pregamos isso aqui. E nós sabemos que ao redor daqui, há igrejas que pregam diferente. Que a salvação não é somente pela fé. Que Jesus Cristo veio como um Papai Noel para nos dar tudo o que nós pedimos, segundo a nossa vontade, não a dele. E nós precisamos combater essas coisas. Precisamos dizer, olha, isso aí está errado, não é assim. Esse ensino aí que está ensinando para vocês é errado. Mas, olha só a preocupação do apóstolo Paulo. União primeiro para depois combater. Se eu chego e falo para as pessoas aí fora, olha, esse ensino aí que estão ensinando para vocês está errado. Cristo veio para nos dar salvação. A pessoa que está aí fora, se ela olhar para a nossa igreja e não ver o amor um para com os outros, se ela olhar para a nossa igreja e ver os irmãos necessitados não sendo ajudados, se ela olhar para a nossa igreja e ver alguém que mora do lado dela, o vizinho dela, esse vizinho nunca falou com ela, ela vai olhar para a gente e vai dizer, você quer falar de evangelho? Você quer ensinar a doutrina correta para mim? Vocês mesmos não vivem o que a Bíblia fala? Vocês mesmos não vivem, não transparecem o que Jesus diz? Por isso, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Volta o texto aí, por favor. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Estejam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, ou seja, em união. E então, lutando pela fé do evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a falar mais. Ele diz, no versículo 28. Versículo 28. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Ou seja, em que nada vocês fiquem intimidados por eles. Porque para eles, esses adversários, esses cães, esses que dizem que a fé somente não basta, que tem que ter obras também para ser salvo, esses maus obreiros, para eles, isso é sinal de perdição. Essa doutrina deles é sinal de perdição. Essa doutrina deles de que a fé não basta, de que o sacrifício de Cristo na cruz não basta, isso é sinal para eles de perdição. Mas para nós que vivemos pela fé, somente pela graça de Deus, isso é sinal de salvação. E isso tanto é sinal de salvação para nós, que a salvação vem de Deus. Isso vem de Deus. Isso o quê? A salvação. Ora, se a salvação vem de nós, então realmente a fé não basta. Tem que ter esforço da gente. A gente tem que conquistar de certa maneira a salvação. Mas se a salvação vem de Deus, aí é presente, aí é graça, aí é pela fé. Uma vez perguntaram para Russell Shedd, nós perdemos a salvação? E aí Russell Shedd falou assim, depende. Se foi você que conquistou sua salvação, ou se você foi convencido de certa maneira, se você comprou a salvação de certa maneira, ou você conquistou ela, aí a salvação se perde, realmente. Mas se foi Deus que te deu a salvação, e essa salvação está em Cristo Jesus, aí jamais você pode perdê-la. Então, queridos, é nesse sentido que o apóstolo Paulo quer dizer. Quando vivemos em união, valorizamos o evangelho, e aí nós conseguimos defendê-lo. Eu estava
Louvado seja Deus, na lua de mel, em Boipeba, com minha amada esposa, Tayane. E nós fizemos um passeio turístico ali, pela ilha de Boipeba. A gente foi ali de quadriciclo, e foi muito especial. E enquanto nós estávamos no quadriciclo, com o guia turístico, eu estava comentando com ele coisas que eu estava vendo ali em Boipeba. Porque eu vi algumas coisas de certas pessoas. Por exemplo, nós estávamos no restaurante e aí veio um rapaz vender um negócio para a gente, vender um anel. E ele dizia: nossa, esse anel aqui é um anel místico, é um anel que tira não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e que veio da natureza, e é sobrenatural esse anel aqui, porque a natureza faz isso, isso e isso. Aí eu falo: rapaz, essa religião aí é bem interessante, né? Bem diferente. Aí a gente andou um pouquinho, aí daqui a pouco outra pessoa conversou com a gente, vendendo um colar muito bonito. Aí a pessoa falava assim: não, que esse colar aqui é o colar da verdade. É o colar da verdade, é o colar do amor, é o colar que faz você ter energias positivas. Aí eu fiquei pensando assim: rapaz, essas pessoas têm uns pensamentos meio diferentes, né? Aí, quando a gente foi fazer o passeio turístico, eu comentei isso com o motorista do quadriciclo. Eu falei assim: rapaz, as pessoas aqui têm uns pensamentos meio diferentes, né? Meio psicodélicos. Aí ele falou assim: é verdade. Aí eu comentei com ele, né? Parece que a gente está aqui agora, no mato. Aí vi um coqueiro diferente, pronto. Vou adorar o coqueiro. Já vou criar uma religião em cima do coqueiro, é o Deus coqueiro. Esse coqueiro traz energias positivas, traz uma água que mexe com as nossas estruturas, com a nossa energia, e já cria uma religião em cima daquilo. Então eu estava comentando com o guia turístico: as pessoas inventam doutrinas, religiões em cima de qualquer coisa, qualquer loucura. E eu estava falando para ele: nossa, a religião cristã é tão diferente disso. A religião cristã, ela é tão mais fundamentada. Nós temos a palavra de Deus, milênios, nunca se contradiz. São mais de 40 autores diferentes, 66 livros, todos se concordam, nada se contradiz, é perfeita. Nenhum dado histórico alguém pode acusar de que não é verdadeiro, de que não aconteceu. Jesus ressuscitou, foram mais de centenas de testemunhas, e as pessoas preferem acreditar no Deus coqueiro, que traz energias diferentes, no Deus natureza, no universo, e não na palavra de Deus. Só que aí eu estava comentando com o guia: por que isso muitas vezes acontece? Por que a religião cristã ela é tão bem fundamentada e as pessoas não creem no Evangelho, preferem crer em outras coisas? E aí a gente estava conversando, porque muitas vezes essas pessoas entram nas igrejas e elas não veem as igrejas vivendo o Evangelho. Elas entram nas igrejas e não veem os irmãos amando uns aos outros. Elas olham no seu trabalho os cristãos que estão ali. Elas olham andando na rua os cristãos passando por elas. Elas olham para os seus vizinhos cristãos que estão ali na sua rua. Elas vão no supermercado, o qual o dono é cristão. Elas vão para os estabelecimentos comerciais, que os donos são os cristãos. Os atendentes, que são os cristãos. Elas não veem gentileza na pessoa. Elas não veem simpatia na pessoa. Elas não veem um sorriso. Elas não veem um serviço, pegar um copo d'água, um levantar da cadeira. Senta aqui, por favor. Deixa eu lhe dar um abraço. Você está triste? Eu estou percebendo que você está um pouco triste. Está acontecendo alguma coisa? Olha, deixa eu ajudar você aqui. Você está com esse problema aqui? Você está tentando resolver? Olha, eu tenho muita coisa aqui para fazer, mas eu vou parar agora. Eu vou tentar te atender da melhor maneira possível. Olha, se você precisar de alguma coisa, está aqui meu número de telefone. Me liga depois se tiver alguma dúvida. Olha, eu soube que seu filho, a pessoa lá da sua casa está tendo algum problema. Olha, fala comigo, se eu puder ajudar. Olha, você não tem condição de pagar isso aqui não? Pode levar, eu tiro do meu bolso. Pode levar isso aqui, ó, essa pasta de dente, esse item aqui que está faltando. Você não tem troco não? Deixa que eu pago.
Então, as pessoas não veem isso na igreja. Então, elas preferem acreditar no Deus coqueiro mesmo. Porque o Deus coqueiro, pelo menos, faz ela sentir alguma coisa diferente. Né? Então, meus irmãos, isso aqui é importantíssimo. A união da igreja faz tanto a igreja demonstrar para as pessoas lá fora o Evangelho de Cristo, como também ter crédito para dizer, olha só, esse ensino aqui que estão te ensinando está errado. Está errado. Crédito, credibilidade. Credibilidade. Sabe o que acontece muitas vezes em algumas igrejas? Algumas igrejas, elas são espetaculares na evangelização. Espetaculares. Elas trazem muitas pessoas para a igreja, e muitas vezes são pessoas convertidas mesmo. Muitas pessoas vêm e são salvas. Mas aí, algum tempo depois, essas pessoas que estão sendo salvas, elas começam a ler a Bíblia. E quando elas leem a Bíblia, elas veem que na igreja falta organização. A igreja não segue o padrão que a Bíblia coloca. Elas não veem amor na igreja. O que é que elas fazem? Saem e vão para outra igreja. Isso acontece demais. Principalmente vindo para... Enfim. Então, o que é que nós precisamos ser? Uma igreja que evangeliza muito, que prega o evangelho, que de 10 palavras que a gente fala com as pessoas lá fora, 9 tem que ser sobre Jesus. Prega o evangelho, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter credibilidade, porque ser credibilidade não vai adiantar. Não vai adiantar. Então o apóstolo Paulo, ele continua no versículos 1 a 4 do capítulo 2. E o segundo ponto do sermão é o seguinte. O segundo ponto é por causa do que existe em Cristo que devemos buscar humildemente a união. É por causa do que existe em Cristo que devemos buscar humildemente a união. Leia comigo agora capítulo 2, versículos 1 a 4. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. É interessante, eu esqueci de mencionar isso, mas eu acho interessante a gente pontuar. Interessante que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ou seja, valorizar o Evangelho de Cristo, viver à altura do Evangelho de Cristo, ele muitas vezes fala logo em seguida sobre união. Interessante isso. O texto que o pastor Jair citou mais cedo, Efésios capítulo 4, abre comigo lá, Efésios capítulo 4, versículo 1, rapidamente. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então perceba que primeiro o apóstolo Paulo ele fala, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação? O Evangelho, que une gentios e judeus. O Evangelho de Cristo. Como? Um dos pontos é fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. De que forma? Humilde, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Veja que a humildade sempre leva à união, mas o orgulho sempre leva à separação. Então,
Quando é que nós quando é que a gente vive o evangelho de modo digno, tanto para nós mesmos como para as pessoas lá fora? Em humildade. E a humildade leva à união, à família. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, a igreja primitiva, nós vemos muito isso. Eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos. Como era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina que levava à humildade, seja como Cristo. E aí, o texto fala, e a igreja sempre vivia partindo o pão, em comunhão, vendendo os bens para que pudessem dividir os bens uns com os outros, na medida que cada um tinha necessidade. Eles eram extremamente unidos, porque viviam debaixo de uma doutrina de humildade. E aí o que acontecia? No final está lá dizendo, ó, e cada dia ia sendo acrescentado a eles os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu tenho plena convicção, eu creio em nome de Jesus, que nós podemos ser como a igreja primitiva, aqui na Igreja Batista Nova Aliança. Eu tenho plena convicção disso. E como é que isso vai acontecer? Quando a gente for humilde, suportando uns aos outros, mansos uns com os outros, gentis. Jesus era gentil. E aí, preservando o vínculo da paz no Espírito, união. E aí, quando as pessoas lá fora virem isso, nós vamos contar com o favor das pessoas, e as pessoas irão sendo salvas. Amém? Então, queridos, voltando para o nosso texto. Espera que o vento aqui está... Obrigado. O apóstolo Paulo, ele agora, nos versículos 1 a 4 do capítulo 2 de Filipenses, ele vai contar esse outro problema que estava acontecendo entre os filipenses, que é o orgulho. Um exemplo disso é uma discordância que estava acontecendo entre dois líderes da igreja, na verdade, duas líderes. Deixa aí aberto, abre comigo em Filipenses 4:2. Filipenses 4, versículo 2. Paulo vai dizer assim, ó, suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Então veja, se Paulo ele teve a disposição de citar nominalmente duas pessoas da igreja de Filipos, é porque provavelmente essas duas mulheres eram pessoas influentes na igreja. Tanto é que no versículo 3 ele vai dizer assim, ó, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então essas duas mulheres, elas eram líderes na igreja. Mas veja só, até líderes na igreja entram em desacordo. E o que é importante, o que é que a Bíblia nos exorta, o que é que nós vemos que Paulo diz aqui? Líderes, tenham o mesmo modo de pensar. Não é que vocês não vão diferir na opinião, mas a liderança ela tem que ter um norte, ela tem que ter uma posição democrática. Olha, eu não estou tão dentro dessa posição que vocês, meus companheiros, estão dentro, mas pelo bem da igreja nós vamos seguir nessa mesma linha de pensamento. Então, vocês líderes, Sintique e Evódia têm o mesmo modo de pensar. Então, meus irmãos, a união tem que estar na liderança da igreja e na igreja. Voltando ao nosso texto, Filipenses 2, 1. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele quer que eles pensem a mesma coisa. E para isso é necessária humildade. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer agora. Olha comigo o versículo 1 em diante. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito,
se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Paulo aqui, ele está apelando ao que há em Cristo. O que há em Cristo, meus irmãos? Paulo, ele está falando tipo assim, ó, vou tentar deixar mais claro. Olha só, Filipenses. Se existir exortações em Cristo Jesus, se existir amor em Cristo Jesus, no Evangelho de Deus, se existir comunhão no Espírito, em Cristo, no Evangelho de Deus, se vocês, quando vocês olham para o Evangelho, quando vocês olham para a Bíblia, quando vocês olham para a doutrina de Deus, vocês veem profundo afeto e sentimento de compaixão, se vocês conseguem enxergar isso no Evangelho de Deus, então vocês devem ter o mesmo modo de pensar. Se vocês não conseguem enxergar isso, então não tenham o mesmo modo de pensar. Então vocês não precisam ser humildes. Então vocês não precisam ser unidos uns com os outros. Mas, se quando vocês olham para Jesus, vocês veem o amor de Jesus por vocês, vocês veem exortações de Jesus a vocês, vocês veem compaixão de Jesus a vocês, se vocês veem todas essas riquezas em Cristo Jesus, então vocês devem responder a tudo isso, tendo o mesmo modo de pensar em união. E aí ele continua: como é que vocês vão conseguir essa união? Com humildade. Versículo 3: não façais nada por rivalidade, nem por orgulho. Rivalidade aí pode ser traduzido também como vaidade. Não façais nada olhando para si mesmos, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu lembro que aqui para os solteiros que estão procurando alguém no Senhor, eu lembro que muito da dificuldade que eu tive para achar uma pessoa de Deus para casar comigo, na verdade o problema estava em mim, como sempre, né? Na verdade, né, pastor G? O problema estava sempre em mim. Quando eu procurava uma pessoa para casar, eu sempre olhava o que ela tinha que ter. Eu tinha uma lista com o que eu queria ter numa esposa. Não tem nada de errado fazer uma lista, na verdade é bom. Em primeiro lugar, que ela seja crente, né? E enfim, outras coisas. Eu tinha uma lista e eu sempre procurava o que é que eu queria que a mulher que eu casasse tivesse. Ela tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tudo mais, tem que ter isso, 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 isso. E ela tem que morar perto de mim, ela tem que querer tal quantidade de filhos, a gente tem que casar de uma certa maneira, e ela tem que aceitar isso na nossa casa, tem que ser dessa maneira. E eu pensava tudo ela tem que ter isso, tem que ter isso. E aí, meus queridos, eu li esse texto aqui. Olha o que o texto diz: não façais nada por rivalidade. Rivalidade pode significar vaidade. Não façais nada por vaidade ou interesse pessoal. Na minha tradução está interesse pessoal. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aí eu falei: rapaz, eu só estou pensando em mim. Eu só estou vendo o que eu quero exigir dela, mas eu não estou pensando no que eu posso dar para ela. Então, se a mulher que eu for casar, ela precisar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. E se a mulher que eu for casar, o irmão dela, ela tem um irmão que tem problemas especiais, o irmão dela é especial. E ela cuida desse irmão especial. E só tem ela para cuidar desse irmão especial. E aí, ela por amor e por uma atitude cristã, ela cuida desse irmão. Quando eu casar com ela, ela vai precisar trazer o irmão dela para vir morar com a gente. Só que eu sonhava de, quando eu casar, morar só eu e minha esposa. Então, eu estava olhando só o meu interesse. Mas qual é o interesse do Evangelho? O interesse do Evangelho
é que esse irmão dela venha morar com a gente. Claro que aqui tem circunstâncias e circunstâncias, né? Não estou dizendo que essa é a regra, mas eu estou dando um exemplo prático para vocês, que é parecido com o que aconteceu na minha vida, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu sempre exigia da mulher, eu quero isso na mulher, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas e eu? O que é que eu daria para ela? Ela tem interesse sobre mim também. Ela tinha interesse sobre mim também. Do que ela esperava no marido para ela, no contexto de vida dela. E o que é que eu estava oferecendo? Então, Paulo aqui, ele está falando isso. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Não façam nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A si mesmo. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, meus irmãos. Ele quer que os filipenses abracem a ideia da desvantagem, porque Cristo, ele abraçou a ideia da desvantagem. Logo depois a gente vai ver que Cristo Jesus, ele deixou o seu estado de glória e resplendor, não deixou de ser Deus, somente o estado de glória, e assumiu a forma de servo, se humilhando por nós. Isso é vantagem? É vantagem isso? Não é vantagem, né? Isso é desvantagem. E o que é que Jesus chama a gente cristãos a fazer? Quando nos relacionarmos com as pessoas, sempre tenhamos em nosso pensamento: eu posso até não ter vantagem nisso aqui, mas essa pessoa vai ser amada. Eu posso até sair no prejuízo, mas essa pessoa vai ser amada. David estava ontem lá em casa, ele foi me ajudar a armar um armário. Eu estou citando o David, mas muitos irmãos aqui na igreja têm ajudado eu e Tayane. Mas foi algo assim, um momento assim especial. David passou a manhã toda me ajudando a armar o armário, ele me ajudou a colocar a cortina, ele me ajudou a colocar a cabeceira. Passou umas 4 horas lá em casa. E aí depois eu fui me despedir dele para ele ir embora, né? E eu fiquei no portão e ele foi seguindo debaixo do sol quente, meio-dia. E aí David foi andando pela rua assim, porque ele ia fazer alguma outra coisa, ele foi andando pela rua. E eu fiquei assim na porta da minha casa pensando: David me ajudou a colocar a cortina, a cabeceira da cama, me ajudou a colocar o armário. Ele ficou aqui 4 horas, está saindo agora debaixo desse sol quente, e eu não paguei nada a ele. Ele está saindo aqui sem dinheiro nenhum, paguei nada a ele. Ele não aceitou que eu pagasse, porque eu ofereci. Ele saiu sem ganhar nada de dinheiro. Ele saiu daqui só com a gratificação de ter honrado a Deus e ter me ajudado. Ele saiu na desvantagem, no prejuízo, mas para Deus, ele agradou o Senhor. Então, nos nossos relacionamentos, Paulo está nos chamando a pensar nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes o nosso coração pecaminoso só quer vantagem. Só quer vantagem. A gente sempre, nossos relacionamentos, como que eu posso sair ganhando de alguma forma aqui? É assim que o mundo age. É assim que o mundo age. Muitas vezes nós estamos no casamento, o esposo tem uma boa condição financeira, dá tudo o que a esposa quer, que ela precisa. Mas aí quando a esposa pede para o marido discipular os filhos, quando a esposa pede para o marido ajudar em casa, que são coisas que ele não gosta de fazer, ele gosta de trabalhar, então ele dá as coisas que a esposa precisa. Mas quando ela pede coisas que ele não gosta de fazer, ele não faz. Mas nós precisamos fazer coisas que nós não gostamos. Precisamos fazer coisas que nós não gostamos. Uma vez eu ouvi uma frase assim: meninos fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. Então, nós precisamos fazer coisas que não gostamos, sair na desvantagem, sair no prejuízo, porque foi isso que Jesus fez, né? Muitas vezes, todos nós lutamos com isso. Às vezes nós temos amigos, os amigos, eles convidam a gente para ficar na casa deles, convidam a gente para visitar eles. Poxa, as pessoas estão gastando dinheiro ali com comida para receber a gente na casa deles, estão gastando dinheiro com tudo que envolve uma hospitalidade,
para dormir na casa deles e tudo mais. Mas aí quando eles precisam vir na nossa casa, dormir na nossa casa, a gente rejeita, a gente recusa. Isso não é exemplo de Cristo. Então nós precisamos pensar, eu vou convidar eles para visitar a gente também. Eu vou convidar eles para dormir na nossa casa também. Eu vou agradá-los também. E não somente as pessoas que fazem coisas boas para nós. Porque Jesus disse assim também, ó. Convidem para jantar na casa de vocês aqueles que não dão nada para vocês. Aqueles que não têm condição de retribuir a vocês. Porque é muito fácil. É muito fácil eu ter um amigo aqui. E esse amigo sempre me chama para ir na casa dele, eu chamo ele para ir na minha casa. Ele me chama para ir na casa dele, eu chamo ele para ir na minha casa. Sempre um trocando favor para o outro. Mas tem um irmão na igreja que não tem condição de dar um jantar para me chamar na casa dela. E aí? Então o que é que a gente tem que fazer? Eu vou pensar nos irmãos também mais humildes, que não tem como me retribuir o favor. Eu vou ajudá-lo, eu vou convidá-lo, eu vou ajudá-lo. Entende? Então isso é desvantagem, isso é prejuízo. Eu vou convidar essa pessoa para vir na minha casa, eu vou ajudar essa pessoa nessa necessidade que ela tem, eu vou ajudar ela a consertar isso, ela não vai poder me pagar. É desvantagem, é prejuízo, mas eu estou espelhando o exemplo de Cristo Jesus. E eu quero finalizar com isso. Logo depois, versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 a 11, Paulo ele vai motivar a humildade dos filipenses com o exemplo de Cristo. Olha só o que diz Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é o seguinte: tudo isso que eu disse para vocês, e aqui eu vou repetir a grande ideia, o que existe em Cristo nos motiva a honrar o Evangelho, vivendo humildemente em união e defesa dele. O que existe em Cristo nos motiva a honrar o Evangelho, vivendo humildemente em união e defesa dele. Como que o apóstolo Paulo quer motivar os filipenses a viver essa verdade? Olhando para Cristo Jesus, olhando para o exemplo de Cristo. Todas as vezes que nós nos encontrarmos numa situação de ter que ajudar alguém, ou alguém nos pedir um favor, e o nosso coração pecaminoso falar assim, ó, mas isso aí eu não posso dar para essa pessoa não, porque eu vou perder muito, isso aí eu posso precisar em algum momento. Lembre-se de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele foi o que saiu no maior prejuízo e na maior desvantagem em nosso favor. E se Cristo Jesus fez isso por nós, nós também devemos fazer uns pelos outros. Vamos orar? Senhor, nos ajude, meu Pai, a sermos uma igreja sal e luz nessa terra. Se o sal perdeu o sabor, Senhor, para mais nada serve, senão para ser pisado entre os homens. E a luz, Senhor, ela tem que ser colocada no mais alto lugar para iluminar a todos. Senhor, que as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, nossa vizinhança, que as pessoas, Senhor, vizinhas à nossa igreja, nossos vizinhos, Senhor, que eles olhem para nós e eles vejam que podem sim ter muitas igrejas hoje que não espelham o amor de Jesus e que não vivem como um só corpo, mas que quando eles olharem para nós, eles vejam, Senhor, em nome de Jesus, eles vejam a igreja unida, que vive como família, que espelha o amor de Cristo. Nos ajude, Senhor, a arcar com prejuízo, nos ajude a sair em desvantagem, para que Teu nome seja honrado,
e que as pessoas se sintam amadas por nós. Porque o Senhor mesmo disse que as pessoas diriam que nós somos discípulos de Jesus se nós amássemos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Música. Vamos louvar.